Graça e paz, igreja. Hoje, mais uma vez, nós temos a grande honra, de receber nosso amado pastor, amigo, irmão, que já tem nos acompanhado durante anos, muito tempo já. E eu estava pensando hoje, pastor Admir, tudo bem? Eu não sei nem como é que eu conheci o pastor Admir, você lembra? Eu conheci na Igreja Batista do Povo. Foi através do pastor Duvani. Verdade. Você, rapaz, chega perto dele. É verdade. É verdade. Eu estava pensando de manhã, falei, poxa, eu não lembrava de onde a gente tinha se conhecido, porque já faz tanto tempo que ele vem nos acompanhando, Aqui nesse novo local que deu uma sumidinha, que a gente teve uns desencontros, mas ele vinha sempre na igreja lá, e pregando sempre, e eu falei, puxa, mas de onde foi? Realmente, foi numa conferência, na Igreja Batista do Povo em São Paulo, e a gente acabou sendo apresentados lá para o pastor Duvanir de Mauá, E a partir daí criou-se um laço, uma amizade, assim, uma coisa fantástica, Então é um prazer muito grande nós termos aqui a presença do nosso amado pastor Admir novamente, E vai trazer a palavra nessa manhã, amém? Eu vou pedir para que vocês sentados mesmo estendam suas mãos, vamos orar pela vida dele, amém? Senhor amado, Deus querido, nesse momento, Deus, apresentamos diante do Teu altar, Senhor, a vida do Teu servo que aqui está, Pai, e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor venha derramar Tuas bênçãos, a Tua unção poderosa sobre a vida dele, Senhor, que venha usá-lo aqui como um canal de comunicação contigo, Deus, que nós possamos receber a Tua mensagem através da vida deste servo, Senhor. Abençoa poderosamente a vida dele, o seu ministério, a sua família, Senhor, a nova igreja que ele está tomando posse, Senhor, que o Senhor venha fazer dele uma bênção, Senhor amado, como ele tem sido para as nossas vidas aqui. Abençoa poderosamente a vida dele, abençoa a vida de cada um presente aqui, que nós possamos ouvir e receber esta mensagem no nosso coração, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos, amém? Aleluia, um prazer muito grande estar aqui de volta, Louvado seja Deus pela nossa amizade, é uma amizade muito verdadeira, Depois que a gente se conheceu, nunca mais a gente se descolou, Só apenas uma pausazinha que teve aí, Mas louvado seja Deus. Amados irmãos, no dia 24 agora de novembro, nós vamos estar assumindo a Igreja Batista Getsemane, lá em Grajaú. Eu estou morando agora lá no Morumbi, mas não é... Tem um probleminha aí, Precisa. Era fundo musical? Precisa não. Obrigado. Aleluia. Estou morando agora lá no Morumbi, Um pouquinho longe, mas a gente chega rápido aqui. Temos um jeito de chegar rápido aqui, Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Quem não tem Bíblia, queridos irmãos, eu trouxe uma Bíblia aqui nova. Eu acho que o pastor, tenho certeza que não tem essa Bíblia. Eu só trouxe duas. Tudo que eu trago, a Marisa é minha. Marisa é a melhor compradora que tem aqui, irmão. Me abençoa demais. Se eu trago um brinco, ela disse, é meu. Se eu trago uma sandália, é minha. A Marisa é joia para isso. Bíblia Brasileira de Estudo. Um dos comentaristas é Hernandes Dias Lopes, pastor Jeremias Pereira, que é um grande amigo nosso também lá em Belo Horizonte, pastor da 8ª Presbiteriana, um grande pregador, um dos maiores pregadores do Brasil, pastor Jeremias Pereira, e também Oswaldo Saião, que é um especialista no grego e no hebraico. Ele faz também uns comentários assim maravilhosos. É uma Bíblia que está muito cara, irmãos. Na minha mão, você não sabe, o preço é um preço excelente. Não vou dizer para não... Se você tiver interesse, me procura. Eu só trouxe duas Bíblias somente. Marisa, pode olhar, viu, Marisa? Aleluia. É uma Bíblia maravilhosa mesmo. Muito boa. A tradução também dela. Isaías, capítulo 6. E após a leitura desse texto, você vai deixar a sua Bíblia aberta, tá bom? Nesse texto aí. Diz assim, queridos irmãos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia
todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Eterno, que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele me respondeu: vai e dize a este povo: podeis ouvir constantemente, mas não haver de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo, jamais percebereis. Amém? Queriam se assentar com suas Bíblias abertas. Queridos, nós queremos falar nessa manhã sobre a experiência transformadora. Repita comigo: a experiência transformadora. Queridos irmãos, o encontro com Deus é sempre um encontro de transformação, de experiência e consequente transformação. Todas as pessoas que tiveram um encontro sério, verdadeiro, genuíno com Cristo, tiveram suas vidas radicalmente transformadas. Todas. Vocês vão perceber isso, principalmente nos evangelhos. Nesse texto aqui é interessante. Fala sobre a visão, a chamada do profeta Isaías. Ele é chamado para o ministério num período de muita perplexidade, de muita angústia, de muitos traumas que a nação estava vivendo. O versículo 1 diz: no ano que faleceu, no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele começou a governar, a reinar sobre a nação com 16 anos de idade. E foi considerado um rei muito bom, humanamente falando, porque ele se preocupava com as pessoas que eram desprezadas, os pobres, ele se preocupava com a agricultura, com a sociabilidade da nação. Um rei altamente capacitado e um coração quebrantado, voltado para o homem que precisava da ajuda de Deus. O homem descamisado, os sem terra também naquela época. Ele tinha uma visão política muito social. Por isso que ele é considerado uma espécie de uma das esperanças de Israel. Muito amado, muito querido. Só que nos últimos anos do seu ministério, do seu reinado, a soberba veio para o coração. E aí ele achava, ele como rei, como autoridade máxima da nação, ele achava que ele tinha a liberdade, a autoridade de entrar no templo e oferecer sacrifícios. Ele achava que ele tinha autoridade de um sacerdote. E aí então ele se enganou completamente. E aí, por causa dessa soberba, porque ele transgrediu essa ordem de Deus, que somente os sacerdotes que poderiam entrar no lugar santo, no santo dos santos. Mas ele achava que ele poderia estar ali.
E aí ele foi ferido de lepra e veio a morrer de lepra. E a nação toda, quando toma conhecimento da morte desse rei, a nação cai num desespero total. E agora, o que faremos? E é justamente nesse período que o profeta Isaías recebe a chamada para o ministério. Esse livro aqui, irmãos, do profeta Isaías, foi escrito mais ou menos em torno de 750 anos antes de Cristo. Ele é considerado o profeta messiânico, porque foi o que mais vaticinou, o que mais falou acerca da vinda do futuro Messias. E ele é considerado o maior dos profetas, mas não porque ele era mais santo, mais consagrado, de maneira nenhuma, mas porque ele focalizou muito a cruz, o Calvário, a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que esse livro aqui é chamado de proto-evangelho. E então, queridos irmãos, esse texto nós vamos ver claramente a experiência que esse homem teve com Deus. E a sua vida foi completamente transformada. Mas antes de entrarmos no texto, eu queria fazer algumas considerações. A experiência com Deus não é uma padronização mística. Ou seja, você, para ter uma experiência com Deus, você precisa apenas seguir essa liturgia. E a experiência com Deus, ela só se estabelece quando você recebe um calafrio, quando você recebe um vento, ou quando você começa a sentir uma tremedeira no corpo. A experiência com Deus é este tipo, esse padrão. Você tem que sentir essa tremedeira, ou você tem que cair. Se você não cair, você não teve a experiência com Deus. A experiência com Deus não é uma padronização mística. Ou todos nós temos que ter somente aquela experiência. Porque a experiência com Deus, ela é dinâmica, ela é diversificada. E ela é muito pessoal. Nem sempre a experiência que eu tenho com Deus, você terá. Porque cada um tem um tipo de experiência com Deus. Amém? Eu, quando me converti, irmãos, a experiência foi muito forte. Fui visitado por uma onda de poder muito grande. E eu chorava e sorria ao mesmo tempo. Mas muitas pessoas que entregaram o coração verdadeiramente a Jesus não tiveram essa experiência. Tiveram outro tipo de experiência. Então, a experiência com Deus não é uma padronização mística. Porque existem grupos ensinando isso, infelizmente. Segunda coisa, a experiência com Deus não roubam a nossa consciência. Porque tem gente dizendo que quando você é visitado pelo poder de Deus, pela presença de Deus, você perde a consciência. E não é isso. Você vai perceber isso nesse texto. Porque, irmãos, quando você perde a experiência, isso é muito perigoso, porque a experiência que as pessoas têm com o inimigo das nossas almas é uma experiência que rouba a consciência do ser humano. Quantas e quantas vezes você fomos expulsar alguns demônios, e quando as pessoas eram libertas, elas diziam assim: o que aconteceu comigo? Aonde eu estou? O que foi que eu fiz? Porque, irmãos, Satanás, ele tem essa função de roubar a consciência do ser humano. Então, a experiência com Deus não nos rouba a nossa consciência. Você pode até ser visitado de uma forma poderosa por Deus, mas você continua consciente. Você continua consciente. Eu me lembro quando eu preguei uma vez numa igreja lá numa cidade chamada Palma Sola, em Santa Catarina, e houve uma visitação tão sobrenatural de Deus, que um rapaz, ele ficou o tempo todo no culto deitado, chorando e sorrindo, mas bem baixinho,
E eu fiquei preocupado, porque a nossa preocupação como pregador é que todos prestem atenção, todos sejam edificados, todos ouçam a palavra de Deus. E aí, quando terminou o culto, eu procurei o rapaz e perguntei para ele: rapaz, me conta um pouco a tua experiência, que eu queria saber se realmente aquela experiência que ele teve foi com Deus. Você ouviu a pregação? Você entendeu o que eu preguei? Ele disse: pastor, eu digo todos os tópicos que o senhor pregou e até alguns versículos. E aí eu percebi que aquilo ali foi uma experiência genuína que aquele irmão teve com Deus. Até hoje, a sua vida nunca mais foi a mesma. Experiência com Deus não rouba a nossa consciência. Amém? Agora, é possível, pelo fato de você estar extremamente emocionado e seja impactado pelo poder de Deus, você até expresse: não sabia nem onde eu estava. É a maneira de se expressar que a gente confunde, pensando que a pessoa teve a sua consciência adormecida. Isso não é uma realidade bíblica. Terceira coisa, a experiência com Deus, ela não é normativa, não é resultado de um ritualismo, ou seja, você quer ter experiência com Deus? Comece a marchar somente e comece a marchar com o pé direito, porque se você não marchar com o pé direito, começando com o pé direito, você não vai ser visitado pelo poder de Deus. Se você quer que Deus visite poderosamente a igreja, comece a cantar o número 1 do cantor cristão. Tem gente que faz isso. Se você quer ter experiência com Deus, venha com a roupa vermelha e a calça preta. Torcedor do Flamengo, certamente, né? Queridos irmãos, a experiência com Deus não é normativa e nem resultado de um ritualismo, porque essa é a característica de uma seita. A outra coisa interessante, a experiência com Deus, ela não é passiva, mas ativa e dinâmica. A outra coisa que é interessante, a experiência com Deus não nos conduz a um nível de espiritualidade inatingível. Ou seja, o nível que eu atingi de espiritualidade significa que você também pode atingir. Você também pode atingir. Ninguém tem acesso exclusivo a um nível de experiência com Deus. Aliás, todos nós temos acesso a ter experiências profundas com Deus. Amém? A porta está aberta para mim e para você. Ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Amém, amados irmãos? Mas o que é experiência com Deus, segundo esse texto aqui, queridos irmãos? Em primeiro lugar, a experiência com Deus é fruto de uma visão correta. O versículo 1 diz: no ano da morte, do falecimento do rei Uzias, eu vi o Eterno assentado. Olha a visão que ele tem de Deus. Ele não tem uma visão de um Deus estressado, de um Deus angustiado, de um Deus perplexo, mas ele tem a visão de um Deus que controla todas as coisas, o soberano. A ideia que é essa: o Eterno assentado sobre um alto e sublime trono. A ideia é que enquanto a humanidade está se descambando, enquanto a nação está desesperada, agora Deus está assentado sobre um alto e sublime trono. É como se ele estivesse dizendo aqui: olha, não temas, porque a história eu tenho em minhas mãos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta é a ideia aqui do texto. Ele tem uma visão correta de Deus. E mais na frente, essa visão ela é ampliada. Quando ele vê os serafins, os seres angelicais
louvando, adorando a Deus. No versículo 2, em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto. Aqui representa o temor. A presença de Deus era tão gloriosa, é tão santa, que nem os serafins têm estrutura para olhar cara a cara, frente a frente com Deus. Um olhava para o outro, Deus aqui e um olhando para o outro, dizendo: santo, 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 e não nesta posição. A presença santificadora de Deus. Aí ele diz santo, ele cobria o rosto, com 2 cobriu os pés, aqui representa reverência. Cobriu os pés, reverência. Quem está na presença de Deus não faz bagunça, irmãos. Quem está na presença poderosa de Deus tem uma profunda reverência. Olha só, e diz aqui o texto ainda, e com 2 voavam. Aqui representa adoração, louvor. E aí, e ao mesmo tempo clamavam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Olha que visão maravilhosa de um Deus soberano e um Deus santo, um Deus que controla todas as coisas, e um Deus que é santo e santificador. Queridos irmãos, a nossa visão precisa ser ampliada acerca de Deus. Só podemos ter experiência com Deus, irmãos. A nossa experiência com Deus, aliás, ela depende muito da nossa visão que temos de Deus. Se eu tenho uma visão de um Deus carrasco, de um Deus que tem somente uma perspectiva de punitividade, só quer me punir, de um Deus irado, de um Deus ditador, tipo Ceausescu, Fidel Castro e outros ditadores, se a minha visão de Deus é essa, o meu relacionamento com Deus vai ser um relacionamento de medo. Tem muita gente dentro da igreja se relacionando com Deus com medo. Eu tenho que entregar meu dízimo, senão Deus pode me fulminar. Eu tenho que ir à igreja, senão Deus não vai me abençoar. Não, irmãos, eu tenho que entregar o meu dízimo porque eu amo a Deus, eu adoro a Deus. Eu tenho que ir à igreja porque alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Deus está presente, eu tenho que servir a Deus com prazer. Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cântico, como diz o Salmo de número 100. Queridos irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, é um Deus acessível, não é o Deus dos ayatolás, um Deus que ordena, não é, determinadas atrocidades, um Deus que está na perspectiva de punir, de matar, um Deus sangrento. O nosso Deus, Ele se revela plenamente na pessoa bendita de Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus de amor. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando você tem essa visão de Deus, a sua experiência com Deus, ela começa a ser facilitada. Amém? Segundo lugar, a experiência com Deus gera quebrantamento. Versículo 5 diz assim: então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Olha que percepção. Ele tem a visão de Deus. Quem tem uma visão de Deus, irmãos, ele nunca vai deixar de olhar também para si mesmo. Existe um cântico nosso, bem antigo, que diz: quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se conhece. Você quer saber quem é você? Aproxime-se de Deus. A presença de Deus traz uma autorrevelação. Às vezes nós achamos que somos extremamente bonzinhos, santinhos, mas quando a gente se aproxima de Deus, a gente passa a ter uma autodecepção. Eu me lembro, irmãos, quando eu estava em Curitiba pastoreando, pastor,
E eu queria tomar uma decisão na minha vida. E a minha esposa tinha ido a Belo Horizonte com as crianças. Eu resolvi ficar uns dias de jejum. Mais ou menos uns 9 dias. 9 dias exatamente. Quando foi mais ou menos no 4º dia, eu fui visitado por uma onda de poder muito grande, irmãos. Eu pensava que iria morrer. Diante de Deus eu falo isso. Eu tive que pedir a Deus, Deus, para, porque eu não tenho estrutura. Fui visitado. Caí, estava caindo na realidade. Estava caindo e tive que segurar numa mesa que eu tinha de madeira muito forte. Uma mesa de uma madeira chamada Angelim. Irmãos, e de repente veio aquele gozo no meu coração. Eu comecei a chorar, comecei a sorrir. E a presença de Deus foi algo muito refrescante na minha vida. E aí eu comecei a ter algumas imaginações de uma adolescente espiritual. Eu comecei a pensar da seguinte maneira: puxa vida, eu acho que eu atingi uma espiritualidade, uma santidade muito alta. Eu acho que se ninguém for arrebatado, eu acho que pelo menos eu seria arrebatado, porque eu estou vivendo na presença de Deus aqui intensamente. E Deus não se comunica, não se revela, não se manifesta a pecadores. Porque isso é escrito na palavra de Deus. E Deus se manifestou a mim. Então eu estou com uma vida completamente preparada. Estou com a vida completamente no altar. Amados, de repente, irmãos, vieram pensamentos fortíssimos sobre o meu coração e sobre a minha mente. Era Deus falando, dizendo da seguinte maneira: nada disso. Você, alguns dias atrás, uns 10, 15 dias atrás, você foi ignorante com sua esposa. Você gritou com sua esposa e não pediu perdão. Você bateu no seu filho exageradamente. Você prometeu a fazer isso e não fez. Aí que eu digo, Senhor, para um pouquinho que eu vou ter que anotar tudo isso aqui, é muita coisa. Foi muita coisa que Deus mostrou para mim, que eu nem me lembrava. A experiência com Deus é isso, irmãos. A presença de Deus, ela não é apenas preventiva, ela é, acima de tudo, transformadora. E nós estamos aqui nessa manhã na presença de Deus. Quando Deus se manifesta de verdade, irmãos, a gente se torna mais quebrantado. É o que diz o texto: ai de mim, que estou perdido. Eu não tenho salvação, sou homem de lábios impuros. Ele viu o seu pecado. A língua era a matéria-prima do profeta aqui. Sou homem de lábios impuros. Ele faz uma confissão específica. Provavelmente uma área de fraqueza na vida dele. E é isso, quando Deus se manifesta, Ele mostra áreas de fraquezas em nossa vida. E a gente precisa, irmãos, ter esse tipo de experiência que o profeta teve com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Isso é possível, irmãos. Isso é possível porque Deus é acessível a todos. Então, quem tem uma experiência com Deus, irmão, se torna uma pessoa quebrantada. Ele se torna menos orgulhoso, menos prepotente. Quando você vê alguém dizendo: olha, não toque em mim porque eu estou jejuando, eu não converso com pecadores, pode ter certeza que essa pessoa não teve experiência com Deus, como ele está dizendo que teve. Eu estou vendo anjos, estou vendo serafins, mas o sujeito continua pecando, continua mentindo, continua traindo a esposa, continua fazendo barganhas, envolvidos em falcatruas. Esta visão é mentirosa, porque todas as pessoas que tiveram uma visão de serafins, de anjos, de arcanjos, de seres angelicais, passaram por uma profunda mudança, tiveram suas vidas transformadas. Você vai perceber isso na vida do pai de João Batista. Quando sai do templo, ele sai com a sua vida transformada.
Essa presença de Deus, ela tem que causar mudanças específicas em nossa vida. Quem anda com Deus tem a sua vida transformada. Deus disse isso para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Deus não estava dizendo ser perfeito, dando uma ordem para que ele se aperfeiçoasse, porque nós não temos nenhuma força, nenhum poder de autoaperfeiçoarmos, ou seja, de uma autoperfeição. Mas é Deus quem nos transforma, é Deus quem nos aperfeiçoa em Cristo Jesus, amém? Aleluia! Terceiro lugar, a experiência com Deus trabalha nos aspectos emergenciais. O versículo 8 diz assim, queridos irmãos, versículo 6 e 7, diz assim: imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e declarou-me, aleluia, vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Ele confessa, ai de mim, consequentemente, após a sua confissão, ele recebe a purificação. Ele recebe o perdão. Deus começa a trabalhar nos aspectos emergenciais. Mas perceba que antes dele ter a visão de uma vida pecaminosa da sua nação, primeiro ele olhou para ele mesmo. Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É aquilo que Jesus disse: olha, você que vê tanta falha no irmão, mas você não vê. Você tem traves no seu olho, mas você consegue ver um cisco no olho do seu irmão, mas você não consegue ver a trave que está no teu olho. É essa experiência que ele tem aqui. Primeiro ele vê a sua pecaminosidade, a sua área de fraqueza. Depois é que ele percebe que a nação também está encharcada no pecado, está mergulhada no pecado. Queridos, se queremos que a nossa nação seja uma nação santa, uma nação transformada, precisamos olhar para os nossos pecados. Precisamos confessar os nossos pecados, as nossas fraquezas. Porque toda vez que há confissão, há avivamento, há transformação, há visitação poderosa da glória de Deus. Amém? E ainda, queridos irmãos, em quarto lugar, a experiência com Deus nos dá um senso de responsabilidade. A experiência com Deus nos dá um senso de responsabilidade. Versículo 8, olha o que diz: em seguida, ouvi a voz do Eterno, do Senhor, que clamava, que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Olha, queridos irmãos, ele ouve o clamor desesperador de Deus, querendo enviar profetas. Ele poderia ter dito, como alguns de nós dizemos às vezes em nossas orações: ei-lo ali. Ei aí, olha o pastor, veja o irmão fulano de tal, tá? Ele está desempregado, ele está aposentado, ei-lo ali. Mas ele diz assim: eis-me aqui. Porque a experiência com Deus, irmãos, nos dá um senso de responsabilidade. Ele agora se responsabiliza. Ele assume um compromisso de ser um pregador do Evangelho, da palavra de Deus. Toda pessoa que tem uma experiência com Deus, irmãos, ela se torna uma pessoa mais responsável. Eu não acredito em gente que, eu estava 3 dias no monte, mas deixou os filhos passando fome, abandonou o marido. Isso é irresponsabilidade. A experiência com Deus nos dá um senso de responsabilidade. Quem tem experiência com Deus, quando assume um compromisso, honra o seu compromisso. Amanhã à tarde eu estarei lá, irmão, para fazer uma visita a você. E amanhã eu estarei lá.
Mas quem não teve essa experiência com Deus, como ele anda dizendo, ele falha, ele não assume o seu compromisso. Ele se torna uma pessoa irresponsável, mas a experiência com Deus nos torna mais responsável. Amém, amados irmãos? Em quinto lugar, a experiência com Deus nos dá direcionamento. Versículo 9 diz assim: ele me respondeu, vai e dize a este povo, vai e dize a este povo. Olha só, queridos irmãos, um povo que tinha o ouvido completamente insensível à palavra de Deus. Mas Deus diz, olha, é esse direcionamento que eu estou te dando. Geralmente, quando falamos de direcionamento de Deus, a direção de Deus, o guiar do Espírito de Deus, nós criamos uma perspectiva triunfalista, não é verdade? Deus me dirigindo, quando Deus estiver dirigindo a minha vida, Ele vai me dirigir para fazer grandes coisas, Ele vai me dirigir para curar milhões de vidas. Sim, Ele pode fazer isso, é claro, mas nós criamos uma perspectiva triunfalista muito grande quando a gente se refere à direção de Deus. Não é verdade, irmãos? Mas Deus às vezes nos direciona a fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer. A direção de Deus, ela nos incomoda. A direção de Deus, ela nos tira da zona de conforto. E nós, muitas vezes, não queremos sair da zona de conforto. E era justamente isso. Deus diz, olha, esse povo, estou tirando você agora da zona de conforto. Olha só que coisa interessante, irmãos. A direção de Deus é uma direção tremendamente coerente. Aleluia! Amém! A experiência com Deus é essa, irmãos. É ter sempre a direção de Deus. E como nós precisamos. Você tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus guia, dirige a sua vida. Amém? Para os planos dele. E não apenas para os seus planos. Em sexto e último lugar. A experiência com Deus nos coloca diante dos desafios. Versículos 10 e 11. Diz assim: embota ou torna o coração deste povo, toma esta gente incapaz de escutar os seus ouvidos e tapar-lhe os olhos, que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos, e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão e se tornem sãos. Diante disto, indaguei, até quando, ó Eterno? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam absolutamente destruídos. Olha só, Deus está direcionando esse homem aqui, esse profeta, para o desconforto. Um grande desafio. Ele pensava, certamente, que pelo fato de ele ter tido essa experiência com Deus, Deus iria conduzir a uma multidão, não é verdade, de pessoas que iriam abraçá-lo. Certamente ele estava pensando no populismo, na popularidade, no sucesso. Eu vou ter sucesso. Deus está me dirigindo e quando Deus me dirige, é sucesso na certa. Eu vou pregar e milhões de vidas vão se converter. Quem sabe ele estava pensando isso, mas foi o contrário. Eu vou te enviar um povo que não vai receber a palavra. Um povo que não quer te receber. Você não vai ser uma pessoa popular no meio desse povo. Você vai ser rejeitado, mas eu vou enviar você no meio desse povo. Esse povo que não quer nada comigo, mas eu estou enviando você para andar com esse povo. Olha que coisa impressionante, irmãos. Irmãos, me lembro agora de um pastor que foi enviado para fazer missões. E quando ele chegou lá, irmãos, 5 anos sem ganhar uma vida. Ele fez amizade com um muçulmano e se tornou o melhor amigo dele. Depois de 5 anos,
o muçulmano se converteu. E aí ele teve que voltar para o Brasil. E esse muçulmano hoje é pastor de uma grande igreja. Está ganhando milhões e milhões de vidas. Nós somos imediatistas. Nós queremos que as coisas funcionem de uma forma imediata. E nem sempre isso acontece. Deus está dizendo, olha, você não vai ser bem-sucedido. Porque esta é a visão que a gente tem. Que a bênção de Deus nos torna bem-sucedidos. Nem sempre, eu me refiro no sentido ao ministério. Mas a direção de Deus é uma direção que nos coloca diante de grandes desafios. E Deus, nessa manhã, quer colocar você em grandes desafios. Deus quer usar você como usou o profeta Isaías. Deus quer possibilitar na sua vida profundas experiências com Ele, para que você seja um canal de bênçãos para muitas vidas que estão perecendo sem Deus e sem salvação. Essa experiência com Deus, ela não é estática, é uma experiência que te leva a proclamar a palavra de Deus, a compartilhar. Essa experiência, ela tem que ser contagiadora. Quando você se aproxima de alguém que tem experiência com Deus, você se sente contagiado. Eu conheci um rapaz, Kim, seminarista lá em Recife, que veio da Coreia do Sul, cheio do Espírito Santo. O Kim acordava às 4 da manhã, orava até às 7 da manhã, 7, 8 horas. E quando a gente ia orar com o Kim, a gente sentia a graça, a presença de Deus. Conversar com Kim era um prazer. Agora tinha uma coisa, irmãos, que nós achávamos horrível na vida do Kim. É quando ele começava a cantar. E aí a gente começava a cantar. E aí ele, boca primeiro, uma coisa horrível. Mas, amados irmãos, esse jovem era um jovem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. A presença de Deus na vida dele contagiava a nossa vida. É isso que Deus quer, para mim e para você. Agentes contagiadores de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém?